Chegou a hora do quadro Almoce Conosco. O convidado de hoje é o deputado Agaciel Maia, do Partido Trabalhista Cristão. Veja agora o que ele conversou com o nosso diretor executivo, Alex Dias. Boa tarde, mais uma vez aqui no Latambui, Espaço Gourmet do Parque Shopping. Apresentamos o nosso quadro Almoce Conosco com Roberto Gifone e hoje o nosso convidado, mais uma vez, né, deputado, aqui no Tenência Negócio, o deputado Agaciel Maia. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Gifone, boa tarde, Alex. Sempre é uma satisfação vir ao Latambur pela excelente culinária, como também ser entrevistado por vocês dois. Bom, boa tarde, Alex, boa tarde, deputado Agaciel. E hoje vamos falar de um assunto para abrir o apetite, né, que é a discussão em torno dos pagamentos aí da dívida que existe. O deputado Agaciel, como presidente da Comissão de Economia e Finanças da Câmara, vai poder aí degustar esse assunto para a tranquilidade de todo o empresariado do Distrito Federal. Até mesmo porque essa questão do parcelamento, né, deputado, seria bom o senhor colocar para o pessoal que assiste aqui nesse negócio, que não aguenta, né? A empresa não tem como aguentar um parcelamento a tão longo prazo, né? Eu sou economista, mas não vou dar explicação no economês, não, né? O que aconteceu? O ano passado, 2014, no governo anterior, houve uma estimativa de receita que foi frustrada, ou seja, se estimou arrecadar uma quantidade e essa quantidade não foi arrecadada. Então, ficou um déficit aí de aproximadamente 4 meses do ano, que o governo do Distrito Federal não honrou o compromisso com seus fornecedores. Então, tem criado uma situação ruim, muitas das empresas não têm aguentado, têm fechado, e aí, quando a empresa fecha, ela deixa de gerar emprego e renda porque ela demite as pessoas. Mas, deputado, me diga uma coisa, o fornecedor aqui, o empresário do Distrito Federal, aguenta esperar até 2016 para receber por esse serviço ou pelo bem que ele forneceu no ano passado? O que eu acho que pode ser uma opção, o governo do Distrito Federal, apesar dessa crise, ainda é de longe uma das melhores unidades, né, da federação para se gerenciar. Para arrecadar também. Para arrecadar, nós temos quase 630 milhões da Seguridade Social que está lá, precisa de uma articulação política, é um direito para receber. E como é que faz essa matemática de pouco dinheiro para pagar o servidor e a gente ter serviço de qualidade? Quando a pessoa de fora olha assim, o governo deve 1 bilhão e 600, mas o orçamento do governo é quase 40 bilhões, né? 30 e tantos bilhões, então não é muito significativo. Mas as pessoas têm que entender o seguinte, o que aconteceu? Nós elevamos demais as despesas com o pessoal. Então, quando você tira desse 30 e poucos bilhões de reais, tira despesas que são encargos que você não pode fugir, que são encargos de pagamento de salário, sobra muito pouco para investimento. Então, o governo tem que ser criativo e ser inteligente no sentido de, primeiro, organizar, né? Eu considero o governo, assim, de uma maneira mais simples, como uma casa que você está se mudando para ela, o governo novo, então você tem que organizar a casa. Você se muda, mas leva um tempo para você botar as coisas no lugar. Aí, a partir daí, o governo passa a funcionar bem. Agora, para chegar a esse ponto, deputado, com essa dívida enorme, faltou acompanhamento, faltou fiscalização? Como é que se construiu toda essa dificuldade para o governador no governo anterior para chegar a esse ponto? A realidade, o pessoal até comenta muito, que existe muitos órgãos de controle, existe o Ministério Público, existe Secretaria de Transparência, existe Tribunal de Contas do Distrito Federal, mas esse problema desse déficit no governo anterior se deu nos últimos 4 meses. Então os órgãos de controle não tinham radar, porque os órgãos de controle também não podem ficar sentados com a mesa do lado do gestor de que está fazendo. Ele tem um tempo, ele vai analisar as peças contábeis a posteriori, pode até fazer um acompanhamento a priori, mas tem que ser uma coisa por amostra, porque senão os órgãos de controle teria que ser tão grande quanto o Poder Executivo. Então, eu vou chamar para um intervalo e a gente volta já já. Tudo bem.
Voltamos aqui no Latambuí, no quadro Almoce Conosco. Convidados de hoje, né? Nosso amigo Roberto Gifone e o deputado distrital Agaciel Maia. Deputado, nós falamos bastante sobre o orçamento, né? Mas a exemplo, né, do senhor mesmo, a questão da regularização, por exemplo, os puxadinhos até hoje, quer dizer, essa regularização, você tem muito projeto nessa área e tudo, mas a coisa não está acontecendo, né? Nós votamos a prorrogação da lei que permite os puxadinhos, né, que é aquela área que os bares e restaurantes da Asa Sul puxam um pouquinho para fora, né? Então quem tem e hoje companhia puxadinho limitar? não está na ilegalidade. Não está, porque existe uma lei e essa lei agora foi prorrogada. E o Alvará Digital, nós falamos deles na entrevista passada, né? Quando o senhor esteve aqui conosco, mas acabamos qual é o prazo para isso começar a funcionar? O Alvará Digital é uma sugestão que foi dada por mim, existe alguns lugares no Brasil que já funciona. Tem uma grande oposição, apesar de ser uma coisa moderna, porque acaba essa promiscuidade entre o sujeito que precisa de um alvará, o órgão que emite. Então nós vimos vários problemas aí, inclusive policiais, né? Por problema de cobrança para liberar alvará, sujeita a todo tipo de malversação. E agora o governo criou uma central, não foi isso? Para examinar a aprovação de projetos, concessão de alvarás. A expectativa nossa é que seja implantado esse alvará digital, que já se sabe como se faz, tá certo? E acabe de uma vez por todas esses problemas que nós temos assistido aqui em Brasília. Vai ser muito bom. Se o governo encampar essa sua ideia, vai agilizar e vai facilitar a vida do empreendedor. E na área de saúde, né? Como o senhor está na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, você destinou verba, né? Tirou a verba que iria para a universidade, né? Para a construção de um hospital da criança, né? Eu tô há 4 meses, né? Na realidade 3 meses do início do meu segundo mandato. Então, como relator, eu já me sinto um pouco realizado como deputado, porque nós tínhamos 38 milhões que era para um evento, uma universidade de verão, importante a parte esportiva. Mas muito mais importante era fazer a ampliação do hospital da criança José Alencar, que trata de crianças especialmente com câncer. Já tem 202 leitos, mais 5 salas de médio e grande porte, 5 salas de cirurgia. Deputado, tivemos agora recentemente, né, a aprovação do projeto de lei 4.330, né, na Câmara Federal, e está caminhado para o Senado, e parece que Renan ainda vai pensar muito, né, para tocar esse projeto. O Brasília é uma cidade, né, que ainda vive de muito serviço, quer dizer, eu acho que a economia de Brasília hoje ainda está beirando aí seus 70%, 75%, em prestador de serviço, seja ele, né, público ou da iniciativa privada. Então, se o efeito dessa lei passando, o efeito dessa lei, ele vai ser positivo ou ele vai ser negativo. E Brasília vai sofrer um impacto muito maior, se for positivo, positivo, né? E se for negativo, negativo. Existe na terceirização, nesse projeto, muitos pontos que tem gente a favor e gente contra, né? Essa coisa de terceirizar a atividade fim do órgão é um negócio que é difícil de você conceber, porque isso tem que ser para o servidor concursado. Então é um ponto que é difícil de você fazer uma discussão. Agora é o seguinte, o que é mais importante para o terceirizado é a valorização dele, né? Não pode um terceirizado, eu fiz isso no Senado e apresentei um projeto, depois o pessoal arguiu em constitucionalidade, não pode o auxílio alimentação do terceirizado ser 3, 4 vezes menor do que o do servidor. Então, ainda vai ter muita discussão sobre isso. Agora, para usar a expressão da moda, pelo que eu senti aqui, não pode ter pedalada no direito do trabalhor. Não, aí não, porque você pedala o pagamento e o servidor pedala aumentando suas dívidas. Exatamente. Né? Então, deputado, mais uma vez chegamos aqui ao final desse quadro, né? Hoje, né, agradecer demais a sua presença
mais uma vez aqui no Tendência Negócio, Roberto Gifone. Ô Alex, acho que foi muito bom a gente tratar, poxa, de temas importantes. Falar aí da questão dos puxadinhos, falar dessa questão do PL de terceirização, mas principalmente da tranquilidade. O Tendência de Negócios tem essa marca junto ao empresariado local de poder ter suas dívidas pagas pelo governo. Se tiver que reconhecer dívida, se reconheça. É bom que se desmistifica essa história de que reconhecimento de dívida é um fantasma, não, é previsto em lei. E a Comissão de Orçamento, o deputado Agaciel, vai ter um papel protagonista aí na solução desse problema. Eu me coloco como um facilitador. Eu acho que os entendimentos, seja de governo, não pode ser bom só para o governo, ser ruim para o empresário. E não pode não demorar, pode ser bom para o governo, para o empresário e ser ruim para o trabalhador. Então tem que ser bom para os três. Então o papel do deputado Agaciel Maia é muito nisso, é criar uma solução onde seja bom, a exemplo do que aconteceu esse negócio dos puxadinhos, seja bom para os donos de restaurantes, seja bom para a população e seja bom para o governo que regulamenta uma atividade que gera imposto, gera renda. E que não demora. E que não demora. Então, a gente tem aproveitado um pouco essa experiência que eu adquiri durante essas 3 décadas trabalhando no Senado, com 12 presidentes do Senado, 3 ex-presidentes da República, para colocar essa experiência no sentido sempre de colaborar, né? Eu não sou mais sabido do que ninguém, eu sou apenas um facilitador, eu coloco essa experiência no sentido de ajudar. E, deputado, então temos que ter um pouco mais de paciência, né? Mas o atual governador, o senhor acredita que... Eu acredito que o objetivo do governador Hollenberg é esse, um objetivo, ele tem boas ideias, tá certo? Ele é bem intencionado, é um homem sério, ele organizando a parte de recursos humanos do GDF e a parte de finanças, não tem como dar errado, ele vai fazer um bom governo. Então tá, então estamos finalizando o quadro. Boa tarde e até o próximo programa Tendência de Negócio, domingo que vem. Obrigado, deputado. Eu que agradeço.